Olá, prezado acadêmico e prezada acadêmica. É um enorme prazer estar com você para juntos estudarmos alguns temas de atualidade do processo civil. Hoje vamos tratar em nossa aula de um tema extremamente atual do direito processual. Vamos falar a respeito dos negócios processuais. Embora não seja necessariamente um tema inédito, as novidades trazidas pelas alterações do novo Código de Processo Civil são, sem dúvida, uma inovação do novo Código que merece nossa atenção. É, em verdade, um reconhecimento à participação efetiva das partes no processo. Não apenas na formação da decisão mais justa, mas também na formação do procedimento processual mais efetivo ao seu direito material envolvido. Não é de hoje que se fala que as partes têm direito à técnica processual adequada, independente de legislação expressa. Isso implica em dizer que há tempos reconhecemos a necessidade constitucional do juiz construir a técnica adequada à atuação processual, para que a tutela jurisdicional seja efetivamente prestada. Assim, nada mais justo do que permitir às partes também participarem desta etapa. Neste contexto, o novo Código de Processo Civil, ao tratar de uma cláusula geral de negociação, permite uma participação mais direta das partes na tomada de decisões sobre os procedimentos mais adequados e efetivos à tutela de seus direitos, sem retirar do Estado o poder-dever de exercer a jurisdição, fiscalizando e controlando estas negociações. O artigo 190 do novo Código vai estabelecer precisamente que quando no processo se estiver diante de direitos disponíveis, ou seja, direitos que admitam autocomposição, sendo as partes capazes, é lícito estipularem mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Isso significa dizer que as partes terão maior liberdade para adequar o procedimento às suas reais necessidades. É claro que hoje não é possível as partes transigirem sobre garantias constitucionais, princípios gerais ou outros procedimentos e direitos que interfiram diretamente na atuação jurisdicional do Estado. Por exemplo, jamais poderiam as partes anuir que haja uma decisão sem fundamentação, ou que elas pudessem escolher nominalmente o juiz a decidir a causa, ou ainda suprimir a competência originária dos tribunais, ou mesmo criá-las em situações que a lei não o faça, suprimindo hipoteticamente a primeira instância. Isso abalaria as regras intocáveis da atuação jurisdicional. Portanto, é preciso entender que as partes não poderão legislar um novo procedimento, mas poderão adequá-lo às suas características pessoais. Não podem as partes ignorarem a existência das regras pré-estabelecidas, mas podem moldá-las aos seus melhores interesses comuns. No atual Código, já vemos algumas situações que nos remetem à ideia de que as partes podem, em determinados assuntos, estabelecer cláusulas que melhor se adequem à sua realidade concreta. Um exemplo típico dessa situação é com relação à possibilidade de eleição de foro para a definição da competência territorial. Nós sabemos, é claro, que a competência absoluta, em razão da matéria e da hierarquia, é inderrogável, por convenção das partes, constituindo nulidade absoluta, cognoscível de ofício, em qualquer grau de jurisdição, compondo regra da organização da própria jurisdição. Até porque é a Constituição que determina que ninguém será processado
nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Porém, com relação às competências relativas, estas poderão ser melhor negociadas pelas partes, até porque a regra processual vigente é aquela de que, não havendo impugnação da parte ré, a incompetência relativa poderá ser prorrogada e aquele juízo relativamente incompetente se tornará absolutamente competente pela ausência de impugnação específica. Isto denota que a própria lei processual atribuiu um caráter de disponibilidade à norma. Portanto, muito comum na maioria dos contratos a existência expressa de uma cláusula de eleição de foro, exatamente como permite o artigo 111 do atual Código de Processo Civil. Todavia, somente é aceita quando há escolha pelas partes de assim contratarem, pois, se tratando de direitos disponíveis, é exigível que as partes sejam também capazes de contratar sem vício de vontade. Por isso, o Código vigente protege o hipossuficiente, determinando que o juiz poderá declarar nula tal cláusula no caso de contratos de adesão. Situação similar se vê também na redação do parágrafo único do artigo 333 do Código vigente, que deixa claro que é possível a convenção entre as partes para distribuição do ônus da prova, vedado apenas tal negócio processual quando recair sobre o direito indisponível ou ainda tornar excessivamente difícil a uma das partes. Assim dispõe o parágrafo único do artigo 333 do atual CPC. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando recair sobre o direito indisponível da parte, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Ademais, não se esqueça que a Lei de Arbitragem, Lei nº 9.307 de 1996, já prevê a possibilidade, inclusive, das partes capazes de dirimirem conflitos relativos a direitos disponíveis através de uma esfera particular, afastando-se da esfera jurisdicional propriamente dita. Na arbitragem, as partes podem escolher seus árbitros, o direito aplicável, entre outras tantas situações. Então, se as partes podem optar por julgamento realizado fora do Poder Judiciário, nada mais coerente do que permitir àquelas que se submetem ao Poder Judiciário que possam também transigir com relação ao procedimento mais adequado nesta esfera judicial. Assim, o novo Código de Processo Civil disciplina alguns negócios processuais típicos. A possibilidade de estabelecer eleição de cláusula de foro é mantida no novo artigo 63, com os mesmos limites do Código vigente, ressalvando, contudo, que, havendo abuso no estabelecimento dessa cláusula, o juiz poderá reputá-la ineficaz, determinando situação no domicílio do réu ou ainda quando incumbir ao réu a alegação de abusividade, que sua arguição seja feita pela via própria da contestação, uma vez que a exceção de incompetência não mais existirá no novo Código. A convenção com relação ao ônus da prova também é mantida, no artigo 370 da nova lei. Outro negócio processual típico admitido pelo novo Código de Processo Civil é a possibilidade das partes criarem um calendário para a realização dos atos processuais. Sabemos que o atual Código previa a possibilidade de as partes reduzirem ou prorrogarem prazos dilatórios. Porém, pela redação do novo Código, o que se vê é que as partes poderão convencionar a respeito de outros prazos processuais, com a anuência do juízo, é claro, podendo inclusive já estabelecer datas para realizações de audiências e demais atos, observando a regra de que a dilação de prazo só pode ser requerida
antes de encerrado seu prazo regular. Por fim, o artigo 357, parágrafo 2º do novo CPC, estabelecerá que quando do saneamento do processo, precisamente com relação à delimitação dos pontos controvertidos, as partes poderão convencionar quais as questões de fato entendem precisar de dilação probatória e poderão, inclusive, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Desta convenção, prevista no artigo 357, parágrafo 2º do novo Código, ficarão as partes e o juiz vinculados após a homologação do juiz. Mas a grande inovação está na cláusula geral de negociação processual. Como anunciado ao início, que é a cláusula que amplia significativamente a autonomia processual das partes. Perceba que o artigo 190 permitirá que as partes convencionem antes ou durante o processo, o que poderá inclusive evitar litigiosidades desnecessárias com os pactos prévios. Evidentemente, os poderes do juiz são mantidos, sendo que ao juiz caberá, de ofício ou a requerimento, controlar a validade das convenções previstas no artigo 190, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade, sempre através de decisão fundamentada. Já falamos que são necessários limites à atuação da vontade das partes. É preciso manter-se rígidas as regras de organização judiciária, as distribuições das competências constitucionais, bem como salvaguardar os direitos e garantias das partes que são indisponíveis. Não se pode olvidar que o direito processual é um direito pertencente ao ramo do direito público, o que implica em reconhecer que está adstrito às regras e à teoria do direito público. Porém, o que não são raras vezes é que o processo administra interesses privados no campo do direito material. Por isso, a flexibilidade das regras é medida que se impõe quando o processo versar sobre direitos disponíveis e os litigantes forem pessoas capazes para transigir. Em outras palavras, se os direitos materiais admitem a transação, deve-se também reconhecê-la no âmbito processual da disponibilidade dos direitos processuais. A grande questão que se põe é a necessidade de desvendar os limites do que será possível e do que será proibido em matéria de convenção processual. Obviamente, o tempo, o aprimoramento dos institutos e a estabilização sobre o tema serão de grande valia para a definição mais segura do tema. Todavia, diante de um panorama legislativo novo, é preciso partir-se de algum ponto. É nesse aspecto que o Fórum Permanente de Processualistas Civis já pré-editou alguns enunciados a respeito do assunto, colaborando para a definição destes limites. Enquanto não temos a jurisprudência formada, incumbe aos juristas iluminarem os caminhos a serem percorridos pelos novos institutos, agindo como verdadeiros guias para a definição de parâmetros a serem observados. A formação de tais enunciados se deu por meio de um aprofundado estudo e longos debates que marcaram o 5º encontro do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ocorridos em maio de 2015, em Vitória, no Espírito Santo, sob a coordenação geral de Fred G. Júnior e Rodrigo Mazei, na coordenação local. Portanto, vale a leitura dos enunciados número 6, 17, 19 e 20.
Tais enunciados proíbem o negócio processual para afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação, modificação de competência absoluta e supressão da primeira instância. Permitem, contudo, a realização do negócio processual para a convenção de cláusulas penais em caso de descumprimento, para estabelecer empenhorabilidades, reduzir prazos processuais e ampliar prazos das partes de qualquer natureza, ratear despesas processuais, dispensar mutuamente assistente técnico, modular efeitos da apelação, modificar o tempo da sustentação oral, regulando a sua realização ou não, impedir a execução provisória, determinar o julgamento antecipado da lide convencional e regular a produção de provas. A verdade é que, sendo uma cláusula geral de negócio processual e, portanto, uma cláusula aberta, que não traz em seu bojo a tipificação de todas as medidas cabíveis ou ainda a proibição completa com relação aos negócios processuais impossíveis, restará a doutrina e a jurisprudência a regular a questão com a entrada em vigor do novo Código, prevista para março de 2016. As situações concretas irão demonstrar como a questão será regulamentada na prática. Porém, não se olvide que necessitará uma verdadeira mudança de mentalidade entre as partes envolvidas no litígio para que abandone a ideia de adversários absolutos, substituindo-a pela ideia de colaboradores para a obtenção da decisão mais justa possível. A possibilidade ampla de negócios processuais traz valorização do Poder Judiciário no âmbito de melhor adequar a tutela jurisdicional à necessidade das partes. Afinal, é preciso ter-se em mente que o processo jamais será um fim em si próprio. O processo existe para prestar tutela do direito material. Em outras palavras, o processo é um meio para que o direito material se efetive nas situações concretas. Perceba-se com isso que a possibilidade ampla dos negócios processuais imprime um caráter mais democrático ao próprio processo. Embora não se ignore que o processo é um ramo do direito público, como já dito, também não se ignora que muitos dos interesses regulados por meio do processo são privados e que na esfera do direito material podem ser transigidos. Trazer isso para dentro do processo é sem dúvida uma evolução. Por fim, lembro ainda que o processo judicial precisa ser democrático e com ampla participação das partes, inclusive com relação à alteração e adequação de procedimentos que, juntamente com a amplitude do contraditório, garante uma participação efetiva do jurisdicionado na formação da decisão judicial final. Desta feita, ainda que a formação do Poder Judiciário não seja realizada através do voto direto, como se faz com os demais poderes da República, a participação das partes, valorizada e reconhecida também por meio dos negócios processuais, será sem dúvida um grande avanço, trazendo uma feição claramente constitucional e democrática à atuação do Poder Judiciário. Agradeço por sua companhia neste estudo e recordo que você pode aprofundar seus estudos através dos textos complementares indicados. Obrigada e até a próxima!